A todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: a fé e o medo. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 1, e eu vou ler dos versículos 19 ao 21, que diz assim: Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, apodera-te dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Meu irmão e minha irmã, da mesma forma que as outras pessoas, o povo de Deus muitas vezes é atormentado pelo medo. Os discípulos que tinham a companhia de Jesus ficaram constantemente receosos das tempestades, das multidões, da pobreza, dos exércitos e até da perda do líder. Isto lembra o dia em que Jesus mandou os discípulos atravessarem o mar da Galileia. A noite chegou e a tempestade veio. Os discípulos tiveram de lutar pela vida, enquanto o barco era sacudido pelas ondas. Até quando viram Jesus se aproximando sobre as águas, ficaram aterrorizados. Pensaram que ele era um fantasma. Permitiram que o medo levasse a melhor. Em Davi, temos a história do poder da coragem, quando ele enfrentou o gigante. Mas na Bíblia, há histórias do poder do medo. A mais notável seja talvez a da delegação de espias enviada a Canaã. A maioria não conseguiu enxergar a situação da terra com a perspectiva que Deus esperava que eles tivessem. Vejamos os princípios básicos do medo e a liberdade da fé. O medo ignora o plano de Deus. Os israelitas deveriam ter tomado posse de toda a abundância e plenitude que Deus lhes desejava dar. Porém, mesmo tendo caminhado pelo deserto, enfrentado poeira e desespero, fome e sede, não conseguiram cruzar a linha da chegada. Venceram o exército do faraó, as ondas do Mar Vermelho e os desafios da jornada, mas não conseguiram enfrentar o último obstáculo, o medo. Pode ser que você também chegue ao limiar das maiores promessas de Deus, mas nunca vai procurar obter as bênçãos divinas se permitir que o medo lhe domine a vida. Deus, em seu plano divino, ele quer inúmeras riquezas para você, e somente o medo pode te impedir de tomar posse delas. Paulo registrou, 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O poder não recua diante da incerteza. O amor não é vencido. Uma mente sã não se ocupa de especulações irracionais. Deus tem um território rico, uma terra prometida, e deseja que você corra para ela com canto de vitória e não lamento de medo. A Bíblia diz como deve ser o canto da vitória. Romanos 8,15 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, pelo meio do qual clamamos: Abba, Pai. O fato é que Deus tem um plano e nós podemos reivindicá-lo com segurança. O medo ignora esse plano. Você já viu algum príncipe tímido e medroso? Pare de viver como um órfão sem teto, se você tem as credenciais do Palácio Real. O medo distorce os propósitos de Deus. O medo também distorce a nossa visão, rouba-nos a perspectiva.
Veja o que Moisés disse ao resumir a atitude do seu povo. E você pode ver lá em Deuteronômio 1, dos versículos 27 a 28. O medo revela o pior de nós, anuncia a reclamação, a desconfiança, a acusação e também o desespero. Deus proporcionara ao povo de Israel a vitória sobre os egípcios, oferecera um novo plano de vida por meio dos mandamentos que dera a Moisés no Monte Sinai. E agora estava oferecendo uma propriedade, o presente de uma nova terra para construírem uma nação. Por medo, entretanto, eles se escondiam nas tendas para reclamar das intenções de Deus. O Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. O medo faz o mesmo conosco, não faz? Os espias trouxeram uma imagem distorcida e contaminaram uma nação inteira. O medo é um exército gigante, porque se multiplica em muitos. Ao mesmo tempo, ele nos transforma em gafanhotos aos nossos próprios olhos. Perdemos de vista a promessa de poder tudo naquele que nos fortalece. Perdemos a capacidade de ver as coisas na perspectiva real. O medo, não o objeto deles, devora os seus anfitriões. O medo distorce a nossa percepção dos propósitos de Deus. Ele nos mostra a vida como se ela fosse uma sala de espelhos de um parque de diversões, só que sem a diversão. O medo desestimula o povo de Deus. O medo é contagioso. Quando você cede ao medo, transforma o mundo à sua volta num ambiente desencorajador. O medo nos faz exaurir a vitalidade das pessoas que amamos. Dos 12 homens que espiaram a terra, 10 voltaram com relatório negativo. Relatório esse que contagiou uma nação inteira. Por toda uma geração. As esperanças e os sonhos dos israelitas, terra, segurança, um novo começo, ficaram arruinados durante 40 anos, pelo medo de 10 homens. O medo se recusa a crer nas promessas divinas. O desafio dos israelitas era o convite do Deus que os havia acompanhado por toda a jornada. De fato, Deus os chamou de filhos de Israel, e a Bíblia nos conta que ele os levou como se conduz uma criança. Havia-lhes guiado os passos, provido comida, o cuidado da sua proteção e feito todo o possível para nutrir uma relação de amor e confiança plena. Deus desejava que os filhos aprendessem um pouco da maravilhosa jornada que é segui-lo, mas o aprendizado sempre implica em provas. E foi o que aconteceu quando escolheram os espias. Era uma prova que revelaria se realmente o povo confiava em Deus. Os filhos de Israel tinham tudo para se saírem bem na prova. Todavia, eles experimentaram um princípio que parece claro. A fé é como um recomeço. Havia gigante diante deles, os quais não os deixaram enxergar o que Deus fizera no passado, o que estava fazendo no presente e a sua palavra sobre o futuro. Por isso que o medo se recusa a crer nas promessas de Deus. O medo também desobedece os princípios de Deus. Na verdade, o medo é pura desobediência. Como o medo pode ser diferente da desobediência a Deus, se esse nos deu tudo o que precisamos para andar na fé? Deus repete várias vezes na Bíblia, não temas, 366 vezes. E quantas vezes será preciso Deus nos ordenar que não devemos ter medo? Pense nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Na próxima vez que você se sentir tomado pelo medo, lembre-se,
junto com as demais promessas e garantias de Deus, de que viver com medo é viver em pecado. Deus nos deu princípios de fé que nos ajudam a viver com coragem, e a desobediência tem um alto preço. Para o povo de Israel, significou uma geração perdida. Deus deseja que tão somente aceitemos os presentes que Ele nos concede. Aqueles que se recusam a receber os presentes de Deus se condenam a viver uma vida irregular, errante e sem sossego, pelo deserto do desemprego, da comunidade e dos sonhos fracassados. Campos de leite e mel estavam à espera, mas se contentaram com menos. Então, como enfrentar os nossos temores? Em primeiro lugar, enfrente o medo com sinceridade. Se você quiser derrotar o seu medo, terá que fazer como Davi. Apanhe as pedras e avance com ousadia. Em primeiro lugar, entenda o que está na origem do seu medo. Peça a Deus que lhe sonde o coração por você. Ele sabe onde se encontra o problema. Caso contrário, você vai simplesmente fugir. E como Jonas, descobrirá que pode fugir, mas não pode se esconder. Não há para onde fugir. É melhor assumir uma posição firme e encarar a verdade do medo. Confesse que o seu medo é pecado. A única atitude a tomar é buscar a Deus para uma confissão sincera. O salmista disse: busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, versículo 4. Caminhar com Deus é caminhar sem medo. Quando apresentamos o nosso medo a Deus e o confessamos, nós também nos arrependemos. Isso significa repudiar completamente o pecado, dar meia volta e andar em outra direção. Em seguida, podemos olhar na direção dos passos que nos levam a vencer o medo. Peça a proteção que Deus prometeu. Comece a escrever e a declarar os versículos da palavra de Deus, que fala sobre coragem. Pedro e Paulo tiveram que enfrentar o medo. Jesus orou no Getsêmani, sabendo aquilo que o aguardava nas próximas horas. Todos encontraram força em Deus. E podemos nós também nos beneficiar muito com a sabedoria deles. Cultive um relacionamento mais íntimo com Deus. Josué e Caleb eram homens diferentes, porque andavam com Deus em todos os seus caminhos. Isso fez com que pensassem e agissem de modo diferente e chegassem a conclusões diferentes dos demais. E se você tem o temor de Deus, não temerá as coisas deste mundo. Se não teme a Deus, então tem medo de tudo mais. O contrário do medo não é coragem, não é confiança, é amor. A partir de agora, aproxime-se mais de Deus através da oração e leitura da palavra de Deus. E por fim, confie a sua vida a Jesus Cristo. Jesus pagou a nossa dívida. Podemos ter certeza disso e nos libertar do medo. Deus é vitorioso. Nós também, quando o seguimos. Não tema. Há gigantes na terra, mas comparados ao nosso Deus, eles são pouco mais que gafanhotos. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia de hoje, Pai, repreenda todo medo que possa existir no nosso coração, seja em que área for. A partir de hoje, Pai, nós vamos andar com coragem, com ousadia, porque embora tenham gigantes diante de nós, nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, aquele mesmo Deus que livrou Davi daquele gigante, é o mesmo Deus que livra-nos do medo e de tudo aquilo que nos faz recuar, que nos faz fazer com que esqueçamos das promessas de Deus. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, nós dizemos a você, medo,
pode bater em retirada e nunca mais voltar, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Eu agradeço a todos e você, se gostou da mensagem, pode deixar o seu like aqui no canal da Igreja Poder de Cristo. E se você quiser mandar a sua mensagem ou fazer o seu pedido de oração, poderá enviar um WhatsApp para o seguinte número: 0 operadora 11 9 42 29 55 33. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.